No livro Ciência em Ação: Como Seguir Cientistas e Engenheiros Mundo Afora, Bruno Latour, como de costume, não está interessado nas caixas pretas, pelo menos não como elas se apresentam, né? Ou seja, não está interessado nos produtos finais da ciência, da engenharia, por exemplo, o computador, a usina nuclear, a dupla hélice de DNA, a teoria. Ele está mais interessado em demonstrar como seguir os passos dos cientistas, dos engenheiros, antes que as caixas se fechem e fiquem pretas. Mas o que Latour considera, né, como uma caixa preta? Antes que um fato científico se estabeleça, por exemplo, a dupla hélice do DNA, antes disso se estabelecer como um fato, há muitos debates. E quando a discussão vai se encerrando em relação àquela ideia, então é dito que ela está se tornando uma caixa preta. Isso vale não somente para os fatos científicos, mas também para os artefatos científicos, como os microcomputadores, por exemplo. E no primeiro capítulo, que vamos comentar nessa aula, Latour trata da literatura, ou seja, de como os pesquisadores usam os textos científicos durante uma controvérsia. Um texto científico, como todos sabemos, é formado por muitas, né, sentenças, e Latour considera a existência de duas modalidades para as sentenças em um texto científico. Então, as modalidades positivas são aquelas que afastam o que está sendo enunciado de suas condições de produção, de modo a fortalecer esses enunciados, né, e levar os leitores a acreditarem naquelas sentenças. Ou seja, tentam transformar o enunciado num fato, uma caixa preta. Já as modalidades negativas fazem o contrário, porque levam o que está sendo enunciado, né, para as suas condições de produção, mostrando os porquês de eles serem fracos ou fortes. Latour traz o exemplo de uma sentença que enuncia, né, a descoberta da estrutura primária do hormônio liberador do crescimento, GHRH, como sendo valina, histidina, leucina, serina e etc. Mas a sentença em que isso é enunciado aparece sem informações sobre autoria, tempo, espaço, ou seja, a sentença é apresentada como indiscutível, como uma caixa preta. Então, Latour traz outro enunciado, agora de um discordante, afirmando que o Dr. Schade, durante muito tempo, né, tem dito que a estrutura primária do GHRH é valina, histidina, leucina, serina, etc., né? Porém, esse discordante, vamos dizer assim, afirma que essa estrutura é a mesma da hemoglobina e que o sangue também aparece no extrato do encéfalo purificado, né, quando a manipulação é feita por pesquisadores incompetentes. Então veja que a coisa mudou de figura agora, né? Se acreditarmos no primeiro enunciado, de que a estrutura primária do hormônio de crescimento é aquela que o Dr. Schaller, né, descreveu, é possível que comecemos a pensar, segundo Latour, na possibilidade de cura do nanismo e até mesmo na produção industrial, né, desse hormônio. Porém, se acreditarmos no segundo enunciado, duvidaremos da competência do Dr. Chade em haver identificado o hormônio, né? E talvez até queiramos visitar o laboratório dele, conversar com os técnicos, para saber mais sobre como a pesquisa foi feita. Ou seja, acreditar no segundo enunciado nos leva aos bastidores da pesquisa. De acordo com a direção tomada pelo leitor, o primeiro enunciado vira uma caixa preta, né, ou uma controvérsia. É evidente que uma sentença por si só não pode virar fato ou ficção, porque ela depende também das outras sentenças que vêm antes ou depois dela. Mas é no momento em que vamos ao local de produção daquele conhecimento, por exemplo, o laboratório, né, que nos metemos na controvérsia. Por quê? É no local de produção, né, do conhecimento que podemos encontrar as fragilidades das pesquisas. Mas isso Latour trata detalhadamente no segundo capítulo.
Bom, Latour mostra aqui como os autores tentam reforçar as suas teses nos artigos, né? Nesse primeiro capítulo, ele trata da literatura. Por quê? Em seus artigos, os autores buscam, né, aliados através das citações, das referências a outros trabalhos que também reportaram algo parecido, por exemplo. Isso é algo tão levado a sério, né, pessoal, que um fato pode virar ficção ou uma ficção pode virar um fato apenas pelo acréscimo ou retirada de algumas referências. Quando um texto está cheio de referências, né, e notas de rodapé, o leitor discordante que tentar enfraquecer esse texto vai ter que enfraquecer todos os textos citados, né? Enquanto que, ao criticar um texto sem referências, o leitor está quase que em pé de igualdade ao autor, né? Mas Latour chama a atenção para um detalhe: um monte de referência não basta, né? Isso porque as referências são não somente citadas nos artigos, são também qualificadas. O autor pode, por exemplo, citar artigos de pesquisadores rivais, recomendando que os leitores não tomem como fatos esses outros artigos. Por outro lado, pode qualificar como fatos, né, os artigos de pesquisadores aliados. Isso depende dos interesses ali em jogo, né? Usa-se como estratégia, enfim, tornar a literatura útil para defender a própria tese e enfraquecer, né, a tese dos rivais. Em um artigo, por exemplo, um cientista pode ser citado, tratado como um grande mestre, né? E em outro artigo, esse mesmo cientista pode ser citado, tratado como alguém que não sabe o que está fazendo. E Latour traz alguns exemplos, né, disso. Mas as regras usadas, segundo Latour, são enfraquecer os inimigos e ajudar os aliados, né? E se você não tem certeza que vai ganhar, né, seja humilde e use declarações mais suaves, atenuadas. Ou seja, quando o cientista, o engenheiro, está numa área, num terreno perigoso para ele, então ele vai apresentar afirmações atenuadas, mais humildes. Evidentemente, tudo o que ele fizer com a literatura anterior será feito com ele depois. Agora, muito pior do que ser criticado, demolido, é ser ignorado. Por quê? Mesmo que o artigo termine, encerre com uma grande controvérsia, mas se ele foi ignorado pelos outros, nunca vai poder se transformar num fato, porque não haverá debate, né? A construção do fato é coletiva. A pessoa sozinha, diz Latour, constrói sonhos e não fatos. Nesse capítulo, Latour aborda ainda a questão das figuras. Os autores dos artigos mostram, né, na forma de figuras, aquilo que dizem no texto. E não é só isso. As legendas das figuras explicam como essas figuras devem ser interpretadas. As figuras são referentes porque se referem a coisas ausentes ali no texto, né? A figura não é a coisa real, mas assume o lugar da coisa real. E juntar as figuras, os números, os nomes e amarrar muito bem tudo isso é algo que fortalece o trabalho. Se não for assim, o leitor pode começar a puxar os fios que amarram tudo isso e começar a soltar as coisas, não é? O autor precisa ter pelo menos uma ideia sobre quais serão as objeções dos leitores e já ir, né, amarrando, costurando. Assim ele tira a palavra da boca dos leitores e já elimina de antemão as objeções. O autor tem que se perguntar que tipo de provas os leitores podem pedir, né? E mesmo que sejam seguidas todas essas estratégias, ainda assim, né, será possível que os leitores tirem conclusões diferentes. Por quê? Durante a leitura, eles podem ter pulado algum trecho ou prestado mais atenção a algum detalhe que o autor não deu tanta importância. Então, é preciso controlar os caminhos dos leitores para que eles não tomem direções indesejáveis, né? E o controle desses movimentos dos leitores, Latour chama de captação, ou seja,
tentar dificultar a ida dos leitores para, né, outras direções. E a forma mais usada para fazer isso, segundo Latour, é empilhar caixas pretas, ou coisas tidas como fatos. No segundo capítulo, que comentaremos, né, na próxima aula, Latour trata sobre os laboratórios, visitar os lugares onde os artigos foram produzidos. Também pode ser uma forma importante, uma estratégia importante para enfraquecer ou reforçar os enunciados desses artigos. Até a próxima.